Oi, aqui é a Juliana Slicker e vamos conversar um pouquinho hoje sobre constelação familiar? Bom, eu recebi uma pergunta, várias na verdade, né? E eu adoro, inclusive quero compartilhar com você como é um momento legal para mim, quando eu consigo ler as perguntas, tenho disponibilidade para respondê-las. Vocês sabem que tem o pessoal da minha equipe que respondem as perguntas aqui no YouTube para vocês, no Instagram também, mas às vezes eu consigo dar uma paradinha, uma pausa nos atendimentos e responder as perguntas de vocês, e é um prazer muito grande poder compartilhar. E aí tem algumas perguntas que vocês fazem que eu falo, puxa, essa pergunta valeria a pena a gente gravar um vídeo e falar mais sobre ela num vídeo. Então é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou ler uma pergunta aqui que eu recebi e vou gravar um vídeo para explicar melhor sobre esse tema. Então, um convite para você é sempre comentar aqui nos vídeos, né, que você está assistindo. Comenta com algum fato que seja relevante para você, que talvez você queira explorar mais, e aí quem sabe eu consigo gravar um vídeo para você para a gente falar sobre isso, ou coloco uma dúvida também específica, porque a gente pode explorar mais, né, os temas que surgem aqui no canal. Abrindo mais um parênteses dentro do parênteses, gente, às vezes é difícil ter temas para falar, então sugestões de temas são sempre bem-vindos. Pode colocar aqui embaixo também, coloca uma hashtag assim, tema, e escreve lá a sugestão de tema, porque eu também recebo essas sugestões e acabo trazendo para cá para dividir e compartilhar com vocês, tá bom? Eu gravei um vídeo faz bastante tempo já, deixa eu ver de quando é o vídeo. Fevereiro, não é tanto tempo assim, fevereiro de 2020, eu achei que o vídeo era mais antigo, viajei, né? Acho que eu já gravei outro vídeo em algum outro ano aí mais atrás, e esse daqui deve ter sido já uma repetição. Mas enfim, era um vídeo falando sobre filhos adotivos. E aí, duas pessoas perguntaram sobre renúncia. Vou até deixar aqui o link para você ver esse vídeo depois, tá bom? É um vídeo sobre filhos adotivos. E aí lá eu falo sobre o que o Bert traz sobre a renúncia aos pais biológicos para você ir para a vida, seguir, né, nesse caminho. Então, só contextualizando para que isso não fique perdido, você não chegue aqui. Se você chegou agora, né, um convite para você assistir outros vídeos sempre, mas um convite também para você se inscrever no canal e conhecer mais sobre constelação familiar, clicar no sininho para ser notificado de vídeos novos. A gente sempre abre diversos temas e esse é um tema muito relevante, muito importante quando a gente fala dentro da constelação, que é sobre filhos adotivos, sobre processo de adoção. Tá meio perdido, né? Mas calma que eu vou organizar. Eu chego lá. A gente, dentro da constelação familiar, então, primeiro de tudo, né, existem as ordens do amor e a gente fala muito sobre o pertencimento, que é uma das ordens do amor, uma das ordens que fazem com que a gente compreenda de maneira mais ampla a constelação familiar, que é quando a gente diz que tudo tem o direito de pertencer, tudo e todos têm o direito de pertencer. Quando a gente fala no processo de adoção, logo de cara a gente se depara com uma situação de que alguém não pertenceu àquela família, foi excluído daquela família ou por qualquer razão que seja, a gente não julga, mas não existiu pertencimento naquela família e então ela passou a pertencer em outra família. Então, do ponto de vista da constelação, a gente entender qual a dinâmica que tem por trás desse pertencimento ou não pertencimento. Você que está assistindo esse vídeo, você foi adotado em outra família, conseguir também ter um olhar de pertencimento para sua família biológica e para sua família que te recebeu, ou seja, tem um campo grande aí de sentimentos para serem explorados e para serem trazidos, né, na verdade, à tona, para que a gente consiga dar um lugar a tudo isso e seguir a nossa vida com mais fluidez, porque no fundo é isso que a constelação busca, né? A gente entender onde existem os nós, os emaranhados, onde as coisas não fluem, para que a gente possa soltar esses emaranhados e a nossa vida correr como ela pode correr mais fluida, digamos assim. Então vamos lá. Num processo de adoção, primeiro de tudo, o Bert Hellinger falava que, se possível, o mais importante é a criança não sair do sistema familiar dela de origem. Mas, se existiu uma doença, se existiu uma impossibilidade dos pais ficarem com aquela criança, que a adoção ou que a criança fosse ou ficasse aos cuidados de outra pessoa do mesmo sistema, tios, primos, enfim, quem pudesse cuidar daquela criança. E se ainda assim não é possível ficar com essa criança, que essa criança seja assim adotada por outra família, mas que sempre seja visto como os pais adotivos como os cuidadores, né? Porque os pais são os pais biológicos. Na constelação familiar a gente fala muito sobre isso e aí envolve a outra ordem
do amor, que é da hierarquia, que é quando a gente fala sobre quem veio antes, né, é maior do que quem vem depois, então os nossos pais são maiores do que nós e nós então ficamos num lugar de filhos. Sempre vai existir essa relação, por quê? Porque nós saímos, nós recebemos nossa vida dessa ligação com os nossos pais biológicos. Então, quando eu me encontro numa família adotiva e eu não acabei com o vínculo que eu tinha com a minha família biológica, mesmo que eu nunca tenha conhecido, mesmo que eu não saiba da história, mesmo que eu nem sei às vezes, né? Às vezes também a pessoa pode se encontrar na situação, ela nem sabe que foi adotada, mas lá no processo inconsciente, essa ligação de alma, existe uma ligação de alma sim com o sistema familiar dos pais biológicos. O que acontece? Às vezes, durante uma constelação, a gente percebe, já constelei várias pessoas que vêm com essa demanda, né, de, eu sinto que a minha vida não flui, ou não vai para frente, e eu fui adotada. E aí a gente vai então olhar para os pais biológicos, e existe muita dificuldade de olhar para os pais biológicos, por quê? Porque eles não existem no racional, até existem, tipo, eu sei que eu sou adotada, existe lá, né, de onde eu vim, mas eu tô aqui na minha família adotiva. Então, racionalmente, é difícil encontrar um lugar para os pais biológicos. E o que a gente diz, então, na constelação, com a ordem do direito de pertencer, é sobre dar um lugar para os pais biológicos. E aí, a pergunta é assim: e se o constelando não quiser renunciar aos pais biológicos, mas tomá-los, mantendo-se no sistema de origem, mesmo não os conhecendo? Na verdade, é esse o movimento que a gente fala para acontecer, né? Não que... Na verdade, não tem um movimento certo ou errado, mas esse é um movimento, por isso que eu quis responder essa pergunta assim. Eu não sei se ficou claro lá no outro vídeo, que a renúncia não é um negócio obrigatório, preciso renunciar para ir para a minha vida. Não. Na verdade é. E aí eu quero falar sobre essa renúncia com base até num texto deste livro aqui, ó. Amor à Segunda Vista. O Bert Hellinger traz exatamente esse ponto que eu tô falando da renúncia para a gente entender melhor. Ele fala assim, o difícil para uma criança adotada é o fato de continuar com esperança de que os pais a procurem e a encontrem. Concordar plenamente com a seriedade da questão de que foi entregue para sempre e de que os pais não querem saber dela é muito doloroso. Bert não poupa com as palavras, tá, gente? Quem não leu Bert ainda vai se acostumando com o jeito dele falar. Somente quando concorda com isso, ou seja, concorda com o fato de que os pais não querem saber dela, ou seja, se sentiu abandonada, né, que ela foi abandonada, somente quando concorda com isso e renuncia a seus pais biológicos para sempre, pode voltar-se para os pais adotivos e tomar deles o que lhe dão. Por quê? Porque no inconsciente fica com a esperança de que ainda vão encontrar os pais, de que a pessoa ainda vai encontrar os pais biológicos. Então essa renúncia é uma renúncia de alma, é uma renúncia que eu falo, bom, eu entendi que a minha vida não é com essa família, minha vida é com esta outra família. Só que esse processo não é um processo em que eu vou lá, então vou renunciar, porque aí eu não quero mais saber. Na verdade, inclusive, quando eu faço esse movimento, e isso eu posso falar até de experiências de pessoas que já fizeram constelação com esse tema, que eu já conduzi constelações com esse tema, que quando ela consegue fazer esse movimento de abandonar as expectativas, essa renúncia é abandonar as expectativas. Dela abandonar as expectativas, aí ela encontra uma paz, e aí nessa paz ela consegue inclusive dar passos, né? Tem um exemplo de uma pessoa, até aluna minha. Quando ela conseguiu fazer esse movimento, aí ela conseguiu saber mais da história dos pais biológicos, o que tinha acontecido, e ela foi fazendo as pazes com isso. Por quê? Porque ela tinha dado um lugar dentro dela. A questão que o Bert traz, e assim, gente, acho que o mais importante de tudo, assim, esse texto, essa dúvida aí que eu tô falando sobre essa questão, é que pra gente entender, para vocês entenderem, que a constelação não é um processo que é racional, que eu faço 2 mais 2 igual a 4. Existem casos e existem casos. Existem as informações que a gente consegue capturar, que a gente consegue entender e que vem do nosso inconsciente, que a gente consegue processar e trazer de outra forma para a nossa vida e seguir a nossa vida de outra forma. E existem situações que a gente aprende no livro de um jeito, mas que na prática é outra. Além disso, existem situações que não estão lá no livro, né? Uma vez, também trazendo um outro exemplo para ficar claro para vocês, foi quando eu lembro que eu também gravei um vídeo sobre isso, se vocês buscarem aqui no canal, vocês vão encontrar.
que a pessoa ela passou por um processo também de adoção, só que a adoção dela não tinha sido pelos meios legais. Existe muito essa adoção que a gente chama de adoção à brasileira, né? Que aí a pessoa quer muito ter um filho e aí conhece alguém ou alguém indica alguém que fala com alguém de alguém que está grávida e que não quer, não pode, não tem condições de cuidar. E aí vai lá então na maternidade, pega o filho e registra como se fosse dela. Ou seja, no registro não aparece a adoção, porque não foi um processo que passou por todos os trâmites de um processo de adoção legal. E aí quando a gente se depara com essa situação, a gente vê quantos emaranhados tem por trás. E isso não está no livro, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é isso, assim, é o nosso olhar de que no fundo, sempre a constelação ela tem uma raiz e um olhar para o amor. Onde está o amor nessa relação? O que aconteceu? Por que o amor de alguma forma se emaranhou em algum lugar e que não pôde fluir como ele fluiria se não tivesse esse emaranhado? E a gente entende esse emaranhado sem julgamento, a gente tenta desfazer esses nós e a gente consegue enxergar a nossa vida então fluindo de outra forma, tá bom? Espero que tenha ficado claro dessa vez, espero que tenha ajudado. Me avisa se ficou claro, se vocês querem mais explicações sobre esse tema. E lembra que eu falei, coloca um hashtag aqui tema e vai sugerindo outros temas de vídeos para eu gravar para vocês, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!